Pessoal, entrevista coletiva hoje com o atacante Thiago Galhardo. Galhardo, muito obrigado por ter vindo. Vamos dar início à coletiva. Priscila, por favor, pode começar. 2 perguntas para cada, tá? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Galhardo. Priscila Moreira, do Razão Tricolor. Queria que você fizesse uma retrospectiva da última vez que você esteve nessa sala de imprensa se apresentando para hoje. Fortaleza estava na zona de rebaixamento, na lanterna. Hoje é 12º colocado na tabela. O que é que aconteceu que você achou que assim, qual foi a sua retrospectiva no seu desempenho? O que é que aconteceu que você já esperava? O que é que ainda falta acontecer? Uma retrospectiva do teu desempenho daquele dia para hoje, por favor. 2 meses, né, se passaram dessa representação. A primeira sala estava muito mais cheia, né? Acho que muita gente esperava muita polêmica, alguma coisa do tipo. Mas eu vim de uma forma muito tranquila, né? Tava o Papelinho do meu lado, o Alex, vice-presidente, do outro. E eu estava com o coração muito feliz, muito alegre. Eu venho todos os dias para o clube, eu sou um dos primeiros a chegar, um dos últimos a ir embora. Eu tenho vivido muito o clube. Todo mundo vê a felicidade que eu chego todos os dias para treinar, nos jogos. Eu acho que isso transparece. Quando eu cheguei, eu vi o time um pouco, como eu vou dizer, um pouco tenso, né, pela situação que a gente vivia. Eu acho que a gente precisava de ânimo, né? Eu acho que os reforços que chegaram acabam ajudando a dar um novo ânimo, um novo nível de competitividade muito grande entre os jogadores. E acaba que algumas contratações entraram muito bem. Eu cito hoje o caso do Sacha, do Brits, foram pessoas pontuais que têm feito ótimos jogos. E no meu caso, muita gente esperava gol, assistência, e meus números, até que se for ver pelos números de jogos jogados, estão aquém do que eu poderia imaginar nesse momento. Mas eu deixei muito bem claro que a minha vontade era ajudar o Fortaleza a sair dessa situação quanto antes. Depois do jogo do Cuiabá, eu fui no programa Bem Amigos e falei com o Caio no off, depois dos bastidores, e ele estava muito preocupado pela situação que nós vivíamos. E eu estava muito tranquilo. E depois do jogo de São Paulo, nós nos falamos novamente, e ele falou, você entende de futebol? Porque quando eu cheguei, eu não sabia o que eu ia encontrar do grupo, do Vojvoda. A gente vinha de resultados negativos. E depois que eu cheguei e vi o ambiente que nós vivíamos, a situação de como estávamos, e como o Vojvoda conduzia tudo isso, eu sabia que isso era tempo das coisas acontecerem e mudarem. E mudou para melhor. Fizemos 5 vitórias onde ninguém esperava, né? Ganhamos de times difíceis fora de casa, de times em casa, como Corinthians, Internacional. E temos, apesar de sofrer, eu sempre disse, tem que saber sofrer. E nós temos sofrido muito bem no momento que é necessário. Infelizmente, diante do acho que o maior público, né, Castelão, no último domingo, diante de uma linda festa putinga e merecida, a gente acabou não conseguindo resultado, mas a gente não fez um jogo muito abaixo. E eles foram pontuais, eles foram efetivos, coisa que nós vínhamos sendo e não fomos. Então, eu acho que a minha retrospectiva é essa. Eu cheguei aqui, muita gente brincava, né, do meu L de lanterna, e hoje nós estamos em 12º e vislumbrando olhar para cima, pensar e seguir numa competição internacional, que foi isso que eu disse quando eu cheguei e era o último e virou muita chacota, né? E hoje eu mostro que o Fortaleza acho que está nesse caminho de trilhar e de permanecer e de talvez reestruturar o pensamento que foi feito para esse ano, para o ano que vem, conseguir ainda coisas melhores e não correr tanto risco nessa zona de baixo da tabela. Na sua análise, o que é que vocês não podem repetir de erros que aconteceram no domingo, no próximo sábado, no Maracanã, para enfrentar o Fluminense? Olha, são jogos totalmente diferentes, até porque o Fluminense é um time que propõe jogo a todo momento, dentro e fora de casa. Eles têm uma forma de jogar muito agressiva. Esse ano o Diniz conseguiu implementar, tem grandes jogadores de muita qualidade, eu acho que o André é o futuro nosso da seleção, tem o Ganso que dispensa comentários, tem o Cano que para mim é o melhor finalizador hoje do Brasil, ele consegue resolver a bola ali, tem o Fábio que é um grande goleiro, viveu anos ali no Cruzeiro e mostra, segue vivendo o mesmo momento no Fluminense. Então são grandes jogadores que têm hoje um padrão de jogo muito formado. E o jogo do Botafogo já era um jogo diferente, né? Foi um jogo onde eles, na bola aérea, eles conseguiram ter um domínio total, conseguiram fazer o gol assim. Tivemos alguns erros, acho que já acertar, né, esses erros, esses detalhes, que é o que vinha fazendo a diferença para nós nos outros jogos. A gente estava muito atento, muito ligado, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Ser mais efetivo. Eu tive a oportunidade, nossos companheiros tiveram a oportunidade, nós temos que fazer os gols. E contra o Fluminense no Maracanã, nós que ainda não ganhamos esse ano deles, né, pela Copa do Brasil, pelo Brasileiro, que a gente possa voltar a ter uma atuação, acho que de gala, porque o que nós tivemos lá na Copa do Brasil foi bonito. E não vou voltar a falar de árbitro para não ficar uma coisa chata, mas devido a alguns lances
lances duvidosos, eu acho que pode ter escapado a nossa classificação. E que a gente possa voltar lá e fazer um outro grande jogo, da forma como foi na Copa do Brasil naquela quarta-feira, que eu acho que fica marcado, assim. Muita gente falou que o gol foi contra, mas eu me senti muito naquele gol, pelo que a gente vinha treinando durante a semana, pelo trabalho do Vojvoda e pela uma coisa que tinha sido conversada entre eu e o Tite. Então, a assistência pelo Romero, enfim, eu acho que pelo jogo coletivo nosso, a gente soube se defender muito bem, soube atacar e ser muito efetivo nos momentos que nós tivemos. Que a gente possa ser efetivo e que a gente possa se defender como a gente vem fazendo nos últimos jogos. Ô Galhardo, boa tarde. Eduardo Trovão, do Futebolês. Eu queria falar exatamente sobre esse jogo aí na Copa do Brasil. Você já citou números que, se a gente for olhar para a carreira do Galhardo, vai falar, tá todo esse tempo assim, sem marcar um gol, porque o gol não foi dado para você, mas você participa diretamente desse primeiro gol. É decisivo demais no segundo. O passe para o Romero foi de muita inteligência, porque talvez ele até entrasse impedido um segundo depois. Foi o jogo que você foi mais decisivo, assim, na percepção do jogo, né? Vendo o jogo, é aquele jogo que todo mundo vai citar, que o Galhardo foi o mais decisivo até agora com a camisa do Fortaleza. E repete o estádio, repete o adversário. O que você quer que mude nessa história? Minha família vai estar lá também, isso repete. Cara, o que mudar é a vitória, né? E eu acho que eu estou jogando de uma forma diferente, né? Eu nunca corri tanto como eu tenho corrido aqui, tanto em quilometragem quanto em alta intensidade. Depois que eu peguei o Tchat como treinador, né, a questão do coletivo ficou muito mais claro para mim. E a gente tem que entender que dentro de um jogo coletivo tem alguém que vai se destacar. E hoje quem tem se destacado é o nosso goleiro, no momento que a gente sofre, que é o Fernando Miguel, junto com a nossa linha de defesa. E no ataque a gente tem que falar do Moisés, ele está iluminado. Tudo que ele consegue fazer hoje romper linhas, cruzamento, é dele. E a gente tem que viver esse momento e aproveitar o máximo dele, porque é assim, as coisas mudam muito rápido. E hoje a minha preocupação, pela maturidade que eu tenho, é ganhar jogos, é deixar o Fortaleza lá em cima, é estar alegre com a minha família. Eu não tô preocupado com gol, em nenhum momento eu tive. Eu estou muito feliz em poder estar dando as assistências para o Romero, para o Moisés e gerar outras oportunidades. Mas claro que a gente quer fazer o gol. Eu tive chance nesse último jogo, eu já estava um pouco cansado. A sequência de jogos aqui no Brasil é diferente, o jogo é muito mais corrido, é muito mais intenso. Mas não é uma desculpa. Quando eu me apresentei aqui, as pessoas perguntavam: você sabe da logística, você sabe do campo? Isso não é desculpa. Eu vou continuar doando pelo clube. Enquanto o clube estiver ganhando e estiver alcançando os objetivos que são necessários para a temporada, eu vou estar muito feliz. E na hora certa eu tenho certeza que o gol vai sair e vai ser dado para o Galhardo. Fortaleza vem de 5 vitórias nos últimos 6 jogos. A derrota foi agora para o Botafogo. E o Fluminense, que até um passado recente estava com 8 vitórias em 10 jogos e tal, voando, em termos de resultado, freou um pouco as vitórias. Tem uma vitória só nos últimos 6 jogos. Que tipo de, interferência no jogo pode ter, se é que há, essas estatísticas, esses números? Cara, estatística fica de fora, né? Assim como o torcedor, por mais que lote ali, esteja casa cheia, eles acabam ficando de fora. Tem algum momento que pode impulsionar e tudo mais, mas de um modo geral, assim, não interfere muito. Claro que quando você vem de muitas derrotas, sua confiança está lá embaixo, você tem que readquirir, e quando você readquire a confiança, as coisas voltam a andar ao normal. Mas o Diniz é um cara muito capacitado, tem jogadores ali muito renomados, né? O Nino está sendo analisado para ir para a Copa do Mundo, o Ganso dispensa comentários, Fábio, um excelente goleiro. Então, não tem como. Você vai pegar ali o Samuel Xavier, ele consegue uma regularidade aí de alguns anos jogando a Série A muito boa. Cano, artilheiro do Brasil, acho que do mundo, não sei se alguém passou ele agora. Então, é um time que está pronto, que fez grandes jogos. Eu assisti contra o Palmeiras, foi um grande jogo. Contra nós também foi um grande jogo, e eu acho que nós estamos preparados. O Vojvoda está montando uma estratégia para que a gente possa tentar surpreender lá, como foi naquele jogo no Maracanã, né? A gente às vezes tem jogado melhor fora de casa do que em casa. Isso tem sido um fato, né? Um fato. E quem sabe a gente não surpreende mais uma vez, faz um grande jogo e trazer pontos de lá, que é o mais importante. Boa tarde, Galhardo. Marta Negreiros, do Sistema Verdes Mares. Queria falar, você já falou um pouquinho sobre essa questão do gol. A gente já aqui, torcedor cearense, já conhece muito bem você, né? De quando teve sua passagem aqui pelo Ceará, você fez muitos gols. Você nem era atacante naquela época, foi se moldando aí. E aí no Internacional foi sua fase mais goleadora, você foi para fora. E aí essa temporada que você vem fazendo agora de 2021, 2022, foi a que você menos fez gols até na sua carreira.
Foram 2 gols até agora. E aí a torcida do Fortaleza tem muita essa expectativa em cima de você. Então a gente está vendo que você está buscando esse gol. Teve a questão lá no último jogo contra o Botafogo do pênalti que você sofreu. Repercutiu muito dentro da torcida, nas redes sociais, de que você queria bater o Robson. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão dessa temporada sua menos goleadora, digamos assim, sobre essa questão de como você lidou com aquilo no momento ali do pênalti. Você foi com mais confiança? Como foi que aconteceu ali essa sua conversa com o Robson? Na verdade, foi nada goleadora, né? Tá sendo uma temporada muito abaixo, muito aquém do que eu vivi. Mesmo nos tempos que eu jogava de volante, meia ainda, para te falar a verdade, meu ano ruim tinha 7 gols. O legal é que o ano não acabou, né? Ainda faltam 14 jogos, então cria uma expectativa. Mas, por coincidência, também eu vou para o outro lado. Eu também nunca corri tanto como eu tenho corrido, em alta intensidade, em números de quilometragem, tanto em treinamento quanto em jogos. Eu talvez mudei um pouco a minha mentalidade em querer ajudar o grupo do que propriamente a mim, sabe? De ser o cara ali, o goleador. Obviamente, quando você corre menos e você está com mais gás para a última bola, facilita o jogo. Mas hoje, dentro da minha contratação e dentro do entendimento da conversa com o Vojvoda, era o objetivo de ser um 10, para principal momento, né? Até porque tem o Robson, tem o Romero, e estava aquele cara ali que conseguia fazer essa ligação como um segundo atacante, no qual eu vim me adaptando desde 2019, como você falou. Eu não tenho muito problema com isso. Claro que quando eu sofro o pênalti, eu crio uma expectativa muito grande, eu queria muito bater. Eu pedi ao Robson, o Robson estava confiante, ele já tinha também pegado a bola ali, falou que ia bater. Não tem muito o que fazer. Eu tenho 33 anos, o Robson, creio que 30, na maturidade que eu estou, brigar. Eu acho que se fosse alguns anos atrás, com certeza a gente teria brigado ali e eu com certeza teria batido o pênalti. Mas eu acho que quem está confiante pegou a bola, a gente tem o entendimento, ele já falou que no próximo quem vai bater sou eu, independentemente de quem sofre o pênalti. Eu acho que é isso, a gente tem maturidade no momento. E aí muita gente questionou, se faz o gol, empata. Tá, e quem garantia que eu ia bater e ia fazer o gol? Por mais que você esteja confiante que tudo possa acontecer positivamente, sofrer o pênalti, o primeiro gol e tudo, mas não é uma garantia de nada. Então, acho que ele estava confiante, a gente já conversou, normal, e cada um, como o professor não perde a confiança em nós, somos nós quem batemos os pênaltis, e se tiver um próximo pênalti, nós vamos conversar, o melhor que tiver ali para bater, vai bater. Espero que possa ser um dia iluminado para quem quer que bata e que faça o gol. E depois dessa derrota, né? Porque quando você chegou, você não pegou a fase assim que o time estava mais em baixa mesmo, naquela sequência difícil, que não vencia, afundado ali na lanterna. Quando você chegou, o time estava na lanterna, mas foi daí que começou a reação do Fortaleza, né? Você pegou esse período bom de vitórias, de resultados bons, e aí teve essa derrota para o Botafogo. Eu queria que você falasse um pouquinho como está sendo essa semana pós-derrota, né? Depois dessa sequência boa, sofrer essa derrota agora. Como que está o clima entre vocês no treinamento para essa partida contra o Fluminense? Olha, o clima não mudou em nenhum momento, tanto nas vitórias quanto agora na derrota. Obviamente que a derrota machuca, né, diante de um torcedor, uma torcida gritando, lotando o maior público do ano no Castelão. Isso nos magoa, assim, nos entristece. Mas quando acaba o jogo e vê o torcedor batendo palma, ele mostra que tá vendo o esforço do time, né, tentando. Acontece, quanto mais vitórias você vem fazendo, mais próximo da derrota e do empate você tá. Assim, quando você tá com muitas derrotas, você tá mais próximo de vencer. Mas isso não pode ser uma tônica. Você não pode ver 5 vitórias e depois vir com 5 derrotas, porque no Campeonato Brasileiro você vai se afundar. Nós conseguimos sair dessa situação incômoda que nós estávamos, porque nos últimos 7 do Brasileiro, até o jogo do Botafogo, nós tínhamos vencido 6. 8 vencidos 6. Goianiense, os outros 5, empatado o Santos e perdemos o Red Bull. Então, quando você faz uma sequência dessa de... Todo mundo comenta, às vezes é melhor ganhar 1 e perder 1 do que empatar 2. Eu não sei, porque talvez ficar 2 jogos sem perder traz uma confiança maior para o terceiro jogo, sabe? Apesar de pontuar menos, você tem uma confiança maior de não ter perdido jogos. Então, claro, se você vai fazer 5 empates, é melhor fazer 2 vitórias e, entende, intercalar. Mas para confiança, eu acho que era melhor. E pelo momento que nós vivíamos, né? A eliminação na Libertadores, logo depois a eliminação na Copa do Brasil, eu acho que foi muito legal. E, bom, quando se abre as semanas, a gente consegue treinar, né? O futebol brasileiro não dá semanas para treino como tem lá fora.
e quando se abre, você consegue de fato ver o trabalho, eu acho, de cada treinador, de cada equipe. E desde quando abriram as semanas, a gente teve uma derrota, conseguimos as 5 vitórias, a gente conseguiu alguns resultados, eu acho que inesperados. O Inter aqui 3-0 diante da situação é uma coisa que ninguém espera, né? Queria a vitória ali, 1-0 estava bom demais, o gol do Crispim, e depois da forma como foi, eu acho que se tivesse saído quarto, quinto, não seria nenhuma coisa de louco assim, e a gente não sofreu. Nós não sofremos, a gente vem sofrendo pouco. Contra o São Paulo, eu acho que foi o jogo que nós mais sofremos e sentimos isso dentro de campo, com o Fernando Miguel inspirado, um gol do Capixaba, que aí a gente brinca, né? Não tinha feito nenhum gol na temporada, faz naquele jogo. Porque é isso, no momento certo vai aparecer os gols, no momento certo vai aparecer. O mais legal é ver que, independentemente de quem joga, está todo mundo muito feliz, brinca. A gente tem uma união aqui que eu nunca tive isso em outro clube. E eu não falo isso da boca para fora porque, de fato, eu estou sentindo. Quem trabalha com a gente aí vê a felicidade que a galera chega para treinar, acaba o treino, o que fica e depois para se recuperar. Nunca tinha visto isso em clube nenhum. Boa tarde, Galhardo. Anderson Azevedo, do Futebolês. Conta pra gente o seguinte, você passou um bom tempo longe aqui do... Não, é o seguinte, você passou um bom tempo longe do futebol brasileiro. E muito se fala da loucura que é o calendário do futebol brasileiro. Hoje, todo mundo comenta a situação de que, tirando Palmeiras e Flamengo, as outras equipes não conseguem ter um elenco enxuto para disputar a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro na mesma intensidade. E pensando nisso, o Fluminense joga na quinta contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Eu queria saber se, durante essa preparação, essa semana de preparação, quando o Vojvoda conversa com vocês sobre o adversário, que no caso é o Fluminense, ele estuda apenas aquele time que é considerado titular, ou ele passa para vocês também algumas alternativas que o Fernando Diniz pode vir a utilizar no jogo, pensando nesse duelo contra o Corinthians pela Copa do Brasil? Não, passa para nós o time titular, né? O Fluminense está nas cabeças ali, está no G4. Eles falaram, o Nonato foi na semana seguinte, agora nem está mais lá, falou a questão de título. Então, obviamente, eles pensam, até porque vai jogar sábado no Rio e joga quinta-feira depois de São Paulo, tem um tempo maior de descanso, eles já estão 2 semanas nessa que teve a Libertadores com semanas abertas. Eu acho que não tem por que poupar, até porque se ele perde lá, acabou. Ele vai ter depois semanas abertas como todos os outros clubes. Mas, de fato, é uma verdade. O Flamengo hoje, o time reserva do Flamengo hoje, se você for pegar, é titular em quase todos os times do Brasil. Tem muitos jogadores ali que jogariam. No Palmeiras, idem. E se você for pegar os demais clubes, não tem tanto elenco assim para poder falar que vai tirar uma peça e manter ali, né, um nível de atuação e tudo mais. Quando você troca uma peça, tudo bem, mas você trocar os 11 e conseguir manter o nível é muito complicado. E o Abel tem feito isso com tranquilidade, o Dorival agora com muita tranquilidade, porque ele tem peça no elenco para isso. E não é que os demais times não tem, é porque o poder aquisitivo financeiro é diferente. Eles conseguem contratar jogadores europeus hoje que estão ficando, segurar um Arrascaeta, segurar um Gabriel Barbosa, segurar um Pedro, porque qualquer outro clube tem a necessidade de venda, porque necessita fazer caixa para poder se reestruturar e até estruturar dentro do clube. Então isso é uma verdade, que parabéns quem tem conseguido manter isso, que eu acho que isso é muito importante para nós, né, no futebol brasileiro, mas o calendário sim é apertado. Eu quero saber, estou até ansioso para saber o que a CBF vai fazer para ano que vem, sendo que a gente sai de férias dia 14 de novembro. Quando vai começar ano que vem? Quando a gente volta a treinar? Isso é uma conversa que tem diária entre os jogadores, não só aqui, mas de outros clubes também. E para esse jogo contra o Fluminense, como é que fica o clima depois daquela eliminação, do jeito que aconteceu, e depois também dessa derrota para o Botafogo? Porque muitos se dizem, foi uma derrota para o Fortaleza, meio que cair na realidade, que a torcida estava bem empolgada, 5 vitórias seguidas, já tinha gente dizendo que o time estava brigando por uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores. Como é que você enxerga essa situação? Olha, para a Libertadores hoje, para os 6 primeiros ali, tá bem complicado, hein? Se você olhar ali a pontuação, acho que quem tá do 10º ali para trás, se pensar hoje numa pré-Libertadores, sendo que o São Paulo não tá à nossa frente, o Atlético Goianiense não tá à nossa frente, então na semifinal de Sul-Americana, eu acho bem complicado, mas eu acho que a gente tem que pensar na Sul-Americana. Eu acho que isso é uma coisa mais palpável para o Fortaleza. Acho que é uma competição mais fácil de poder se chegar a umas finais. Red Bull ano passado fez a final com o Atlético Paranaense, esse ano está em São Paulo e tem Atlético Goianiense. Olha o Atlético Goianiense sofrendo aí. Ele está sofrendo no Brasileiro, ele tem uma grande equipe, eles jogam muito bem, eles estão batendo de igual para igual com todos os times. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, eles estão 100% da Sul-Americana em casa. E no Brasileiro não consegue repetir, porque eles têm uma prioridade muito clara, que é a Sul-Americana. Tão errado, tão certo? Lá dentro é que eles vão saber. Mas talvez vai valer o título e cair para uma Série B.
E o planejamento? Então você tem que entender qual é o planejamento do clube. É um título muito importante, mas será que vale para brigar pela Série B? Porque está difícil. Vai afunilando cada rodada que passa. É uma derrota a mais para o Atlético Mineiro, eu vi o jogo. Eles jogam bem, mas não tem as coisas acontecido da forma como planejam e desejam. Enfim, então eu acho que a gente tem que pensar. Sobre a questão de nós caímos na realidade, cara, o Fortaleza vem fazendo grandes jogos, cara. Ficar 7 jogos aí, o Fernando Miguel seguidos sem tomar gol, isso é complicado pra caramba. Fazer 5 vitórias no Brasileiro, num clube aqui de cima, no Nordeste, é difícil. Foi o Náutico em 2006, 2007 que tinha feito isso. Eu fiz 9 pelo Inter, já foi difícil pra caramba, hoje é o maior recorde que tem. Imagina fazer 5 num time do Nordeste, é complicado pela logística, é complicado porque teoricamente é menos estrutura, né, que assim dizem. E hoje tem trazido grandes jogadores para cá, Pedro Rocha, tem Lucas Lima, tem grandes jogadores aqui que tem trazido, que tem ganhado concorrência de grandes clubes também do eixo Rio-São Paulo. Então tem que mostrar o valor. E a gente não caiu na realidade, não. Nós fizemos um grande jogo, fizemos um mau primeiro tempo, nós temos que reconhecer, fizemos um grande segundo tempo e acabamos tomando um golaço do Marçal, gente. A gente tem que reconhecer quando os caras também fazem os gols, eles fizeram o segundo gol de cabeça lá, jogaram ensaiado, eles ganharam todos, parabéns, a gente tem que trabalhar e melhorar isso aí. E eu acho que a gente vai pegar o Fluminense e eles não têm culpa do erro de arbitragem, eles têm que fazer o papel deles, assim como acontecer com a gente, nós temos que saber aproveitar. Eles aproveitaram, foram felizes, classificaram, vamos jogar contra o Corinthians e nós vamos lá para fazer o nosso dever, sem problema nenhum com eles, mas sim querendo ganhar para poder seguir subindo na tabela e visando a Sul-Americana e não a pré-Libertadores como penso. Boa tarde, Galhardo. Boa tarde. Lucas Catribe, Globo Esporte. A maioria dos jogadores não gosta de admitir que é titular da equipe, mas desde que você passou a jogar, a entrar desde o início, você virou um titular no time do técnico Juan Pablo Vojvoda. O que você acha que você fez para conquistar essa titularidade? O encaixe, a inteligência, o seu passado também vitorioso em outros clubes. Eu acho que foram 6 jogos como titular, só não teve aqueles 2 na sequência, né, que um que você estava suspenso e o outro contra o Inter que você não podia atuar. Depois disso, né, depois dos primeiros jogos que você entrou, você virou titular na equipe do Fortaleza. Olha, eu acho que pelo encaixe, treinamento do dia a dia, de entendimento. Na verdade, quando você fala inteligência, é o entendimento de uma equipe, né? Não é a inteligência minha que vai fazer, tem que ser um encaixe de uma equipe para que a gente possa entender como jogar, né? Mas eu acho que entrega, né? A entrega, assim, eu tenho me entregado muito pelo clube, eu tenho feito coisas que, se você for reparar em outro clube, voltar na linha de defesa, na esquerda, na direita, para dar um carrinho, para tirar uma bola. Não me lembro agora, assim, de todos os jogos eu fazia. Fazia um jogo ou outro pelo Inter, pelo Celta. E hoje eu estou me entregando pela equipe. Eu acho que eu estou entendendo o momento. A gente estava num momento de dificuldade muito grande. Ainda seguimos. Isso é bom ressaltar, que a gente não está livre de nada, não tem conquistado nada. Mas hoje numa forma melhor, né? Mais confiante, com essas 5 vitórias, num patamar de tabela um pouco mais acima. Abrimos 5 pontos, eu acho que da zona, isso dá uma tranquilidade. Mas lembrando que são 2 jogos. A gente pega 2 jogos fora agora, se não ganha, ele embaixo ganha, já embola tudo de novo. Então, creio que isso, o encaixe. O passado eu acho que não entra em campo, né? Como eu disse, o torcedor não entra, nada disso, né? O retrospecto, que entra somos nós. Eu acho que o treinamento do dia a dia. Porque vocês, muitas das vezes, veem os jogos, os torcedores veem os jogos. Tem todo um trabalho diário, semanal que nós temos de treinamento. Que aí, obviamente, quem tem que decidir o que fazer é o Vojvoda. E creio que dentro da cabeça dele, do que ele pensa, eu entro no entendimento, nessa inteligência que você coloca, junto com os demais companheiros que ele opta por jogar. Você está acostumado a jogar em alto nível, em grandes palcos, grandes estádios. Como ter a oportunidade de entrar em campo no Maracanã, um jogo de primeira divisão, elite do futebol brasileiro? Imagino que quando você pensa lá atrás, um filme pela cabeça, que realmente deve ser algo muito especial, né? Para quem lá atrás, em algum momento até não imaginou que pudesse seguir na carreira do futebol e tal. E conta pra gente, quem é que vai estar lá acompanhando o jogo lá da família, dos amigos, a turma toda? Olha, o Maracanã eu tenho uma história legal, porque minha estreia profissional é ali, né? Aos 17 minutos do segundo tempo contra o Fluminense, no Maracanã, em 2010, depois que eles livraram o rebaixamento na época, né? Aquela time de guerreiro. Então, é até engraçado, eu já comentei isso, eu me tremia, porque quando eles estavam se apresentando, Conca, chegou no Fred, o Fred vai te pegar. Eu estava no banco de reserva, eu comecei a me tremer, cara, porque era tudo muito novo para mim, eu tinha 20 anos de idade, e eu estreiei aos 17 minutos. Eu acho que esse número 17 comigo tinha algo já lá de trás, eu não sabia, né? Quando eu cheguei eu queria pegar, mas está muito bem representado aqui pelo Zé.
E acabei optando pela 91. E aí, o Maracanã, eu joguei agora, cara, com 80 mil pessoas no Camp Nou, eu joguei com 60 mil pessoas no Bernabéu, e eu vou te falar uma coisa, o Maracanã é o Maracanã. Eu sou brasileiro, eu acho que a gente tem que representar, né? Aqui a gente elogia muito o que é de fora, né? O Camp Nou, o Bernabéu. Cara, o Maracanã é o estádio onde todos os jogadores querem jogar, onde o brasileiro pensa, onde vem a Libertadores. É uma pena, né? As finais de Libertadores aí, tirar Palmeiras e Santos, foi no Maracanã, o resto tudo fora do Brasil. Teria que ser no Brasil. Eu acho que essa mudança de regra é legal, um jogo único e tudo, mas tinha que ser no Brasil. Eu acho que tinha que ser optado por ser aqui, por ser duas equipes daqui, né? Acho que ficaria mais bonito pro futebol. E jogar no Maracanã sempre é especial, cara. Eu já não sei qual o número de jogo que eu vou jogar ali. Joguei alguns jogos pelo Vasco, alguns jogos pelo Botafogo. E sempre tive. Nunca fiz um gol ali até jogar aqui no futebol cearense. Fiz o primeiro pelo Ceará e considero aquele ali gol meu, por mais que não deram para mim. Não tem problema, eu fui dormir com gol meu. E tava minha família e vai estar lá de novo. Meu pai, minha mãe, meus amigos, meus filhos. Meu filho mais velho vai estar, o João Gabriel. O Bernardo vai estar no interior, nos Jogos de São Paulo ele vai. E não vejo a hora, né? Agora liberaram para poder os filhos voltarem a entrar. Em breve eles vão estar aí para poder entrar comigo, porque eu tô com muita saudade. A última vez que meus filhos entraram comigo, eu estava aqui. Porque depois, quando eles foram para entrar comigo, veio a pandemia. E de lá para cá, eu nunca mais entrei com os meus filhos em campo. Então, eu espero que eu possa voltar a entrar com eles aqui. Porque eles me trazem sorte, me dão um ânimo a mais, um gás a mais. Então, não falo da torcida, né? Mas a minha maior torcida são os dois. Então, eu quero poder agora chegar lá e fazer um grande jogo de novo no Maracanã, porque é o palco mais especial que a gente tem no Brasil, pelo menos ao meu ver. Boa tarde, Galhardo. Chegou cedo, hein? Os últimos serão os primeiros, irmão. Isso aí, vambora. Eu tô contigo, vambora. Galhardo, é o seguinte. Esse é o quarto jogo do Fortaleza contra o Fluminense. São 2 derrotas e um empate. E no empate você fez um gol e deu uma assistência. Vocês já estavam de olho... Chegou na hora certa. Tá vendo? Realmente, vocês já estavam de olho no Fluminense agora durante essa semana. E qual a tua expectativa para essa partida? Cara, a expectativa é a melhor possível. Pelos jogos que nós fizemos, né? Na Copa do Brasil aqui nós fizemos um primeiro tempo muito abaixo, mas fizemos um segundo tempo muito bom. Muito bom. E bola na trave, Fábio operando milagre. E no jogo lá eu acho que nós fizemos um jogo pontual, né? Da forma como nós tínhamos pensado e treinado a semana de fazer o primeiro gol, depois ali segurar o máximo possível e na segunda oportunidade tivesse matar, né? Ser efetivo, ser letal. E nós conseguimos. O primeiro gol na minha jogada ali foi treinado, tanto do Tite de um lado quanto o Benevenuto do outro, e acabou saindo dali o primeiro lance. E o segundo gol não é treinado, mas é uma coisa que a gente fala, né? Quando a gente está apertado, um pouco pressionado, para saber sofrer, é um tiro de meta batido. O Zé, se não me falha a memória, ganha a bola. O Romero toca, já corre, porque ele sabe que a gente tem essa característica de tocar de primeira e acha e faz o gol. E o segundo tempo acaba que muda, né? Ele coloca um time muito ofensivo, ele muda, né? Tira um zagueiro, um Nino e vai para a ofensividade. A gente estava preparado para sofrer, saberia que passaríamos por isso. E acaba que um lance pode mudar tudo. Não vou questionar se foi ou não, ao meu ver, não. Mas não tem questionamento, foi dado e foi feito e nós saímos. E depois o gol que é muito também, né? Nós fizemos um gol aqui com o Romero, eu acho que muito parecido, né? O lance muito igual e aqui não é dado, lá é validado. Enfim, sem chororô, eu acho que a gente tem que estar preparado para enfrentar de novo o Fluminense, porque eles não mudam a característica deles de jogo, independentemente de jogar em casa ou fora, e tem uma grande equipe de grandes jogadores. Acho que a gente vai fazer... O Vojvoda está preparando a melhor estratégia e maneira para que a gente possa enfrentar, para que a gente saiba sofrer, porque jogar contra o Fluminense hoje todos os times sofrem de alguma maneira em algum momento do jogo, e que a gente saiba sofrer e na hora que a gente tiver a oportunidade que a gente vem criando, a gente ser letal para poder fazer os gols e, se Deus quiser, trazer pontos de lá, que é mais importante. Encerramos a entrevista coletiva com o meu atacante Thiago Galhardo. Galhardo, muito obrigado. Pessoal, obrigado também. Valeu, boa gente. tarde.